Bom dia a todos. Vamos dar prosseguimento às nossas aulas de Química Orgânica e hoje falaremos sobre os hidrocarbonetos. Os hidrocarbonetos são compostos que apresentam apenas átomos de carbono e hidrogênio nas suas estruturas. Esses compostos são gerados a partir da destilação, principalmente a partir da destilação do petróleo, que acontece nessas, nas torres de destilação, como demonstrado aqui nessa figura. Nessas torres do petróleo bruto é adicionada uma fornalha, na qual sofre aquecimento, e aí passa para a torre de destilação. Nessa torre, conforme vai subindo, sai da base para o topo, a temperatura vai diminuindo bastante. E isso promove a separação dos compostos. Os compostos mais voláteis, que têm menor temperatura de ebulição, vão ser separados mais lá em cima, quando os menos voláteis vão ficar retidos mais aqui embaixo. Algumas aplicações de hidrocarbonetos. Eles são usados como combustíveis para diversos fins, como a gente vai ver daqui a pouco, na produção de plástico, na síntese de corantes e na produção de explosivos. Na aula passada, nós vimos as nomenclaturas de compostos orgânicos, em geral, segue uma regra, e tem um prefixo, infixo e sufixo. Aí eu terminei falando que os sufixos eles dependem da função orgânica, e no caso dos hidrocarbonetos, o sufixo vai ser O. Bom, vamos falar dos alcanos. Vamos falar agora dos principais tipos de hidrocarbonetos que nós temos. O primeiro deles são os alcanos, que são os hidrocarbonetos que apresentam apenas ligações simples entre átomos de carbono. Isso faz com que a sua fórmula geral seja CnH2n+2. Os alcanos são pouco reativos comparado às outras funções orgânicas, e por isso eles são chamados também de parafinas, que param prefixos de negação e finas vem de afinidade. Então ele tem pouca afinidade com outras coisas, então reage pouco. E algumas das suas aplicações eles são encontrados no petróleo, no gás natural, no GLP e nas parafinas. A nomenclatura dos alcanos segue o mesmo esquema que a gente viu na aula passada. Vou ter um prefixo para indicar a quantidade de carbonos. O infixo vai ser AN, porque só tem ligação simples entre esses carbonos. E o sufixo vai ser O. Para o caso de ramificações, eu vou ter que definir primeiramente quem é a minha cadeia principal. A cadeia principal é a maior sequência de carbonos possíveis. E nessa sequência de carbonos, a cadeia principal, vão estar pendurados os meus radicais, as minhas ramificações, os meus ramos. E aí eu vou ter que saber fazer a contagem dos carbonos. Para fazer a contagem, eu vou atribuir número aos carbonos da cadeia principal, de modo que os radicais tenham a menor numeração possível. Isso é muito importante. E aí, antes do nome da minha cadeia principal, eu vou colocar o nome dos radicais na frente com o número dos carbonos. Aqui eu tenho um exemplo. Nesse caso, a minha cadeia principal seria essa em vermelha e o preto, porque é a maior sequência possível, e as partes em preto seriam meus radicais. Para fazer a contagem, eu poderia começar do lado de cá ou do lado de lá. Começando do lado de cá, eu tenho 1, 2, 3, tenho o primeiro radical no carbono 3, segundo no carbono 4. Começando do outro lado, 1, 2, 3, 4, esse radical está no carbono 4 e o outro no 5. Então, eu vou fazer a contagem de modo que fique a menor numeração possível. 3 e 4 é menor do que 4 e 5. Então, a contagem é daqui para cá. Como a gente pode ver aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Essa é a contagem, e não ao contrário. Vamos ver alguns exemplos práticos. Nesse primeiro caso aqui, eu tenho apenas um carbono, então o prefixo vai ser MET. Infixo vai ser AN, porque só tem ligação simples. Não tem como ter uma ligação dupla nem tripla, né? Só tem carbono. Sufixo O, porque é hidrocarboneto. E não tem radical. Então, esse daqui é o metano. O metano,
Ele é um dos principais componentes do gás natural, muito utilizado hoje em dia como combustível. Nesse segundo caso aqui, eu tenho 3 carbonos. 1, 2, 3. Logo, o prefixo vai ser prop. Infixo an, porque é alcano, só tem ligação simples. Sufixo o, porque é hidrocarboneto, não tem radical. Sendo assim, esse daqui é o meu propano. O propano é o principal componente do gás de cozinha e dispensa apresentações. Nesse caso aqui, um pouquinho mais complexo. A minha cadeia principal é essa sequência aqui de 5 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5. Qualquer outra sequência que eu tente montar vai dar menos que 5 carbonos. Então, essa é a cadeia principal. Sendo assim, o meu prefixo vai ser pent. 1, 2, 3, 4, 5, prefixo pent. Infixo an, porque só tem ligação simples. Sufixo o, porque é hidrocarboneto. E os radicais. Eu tenho metil aqui e outro metil aqui. Então, metil, metil, metil. Com quais carbonos? 2, 2 e 4. Sendo assim, esse é o 2. Para não ficar 2 metil, 4 metil, pentano, eu coloco 2, 2, 4, trimetil pentano. E o 2, 2, 4, trimetil pentano é também chamado de isooctano, que é o principal componente da gasolina. Por fim, eu tenho esse exemplo aqui, um composto com 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, um anel de 5. Sendo assim, o prefixo vai ser pent, infixo an, sufixo o, não tem radical. Esse aqui seria pentano. Só que esse aqui não é só o pentano. Esse composto aqui, ó, é cíclico, é fechado. Então, em vez de ser só pentano, ele é o ciclopentano. Eu tenho que colocar esse ciclo na frente para representar que a minha cadeia é cíclica. O ciclopentano é utilizado na produção de borracha sintética. Além dos alcanos, nós temos também os alcenos, que são compostos que apresentam uma ligação dupla entre átomos de carbono. Isso faz com que a sua fórmula geral seja CnH2n. Os alcenos, são também chamados de olefinas, porque quando a gente reage esses alcenos com halogênios, como a gente vai ver mais futuramente, eles geram compostos oleosos. Então, óleo, aí olefina. Algumas aplicações. Antigamente eles eram muito utilizados como anestésicos, hoje em dia nem tanto, porque eles são um pouquinho tóxicos. Um alceno em específico é um hormônio vegetal que é responsável pelo amadurecimento de plantas, de frutas, na verdade. Amadurecimento de frutas. Alcenos são utilizados na produção de polímeros e na produção de borracha sintética. A nomenclatura segue o mesmo esquema geral. Prefixo para quantidade de carbonos, infixo vai ser en, porque tem ligação dupla, e o sufixo vai ser o, porque é um hidrocarboneto. Agora, se antes, no caso dos alcanos, eu tinha que ficar atento a apenas a ramificação, agora o mais importante é eu ficar atento às insaturações, à ligação dupla. A cadeia principal vai ser aquela que contém a ligação dupla. Você vê lá, a maior sequência de carbonos tem a dupla, é aquela ali que é a principal. Então, para fazer a contagem, eu faço com que a dupla fique do carbono de menor numeração. Agora, não importa mais se é em que carbono que o radical vai ficar. O importante é a ligação dupla. E eu tenho que especificar a posição da ligação dupla a partir do número do carbono ao qual ela está ligada, quando houver mais de uma possibilidade. Como a gente pode ver nesses próximos exemplos aqui. Nesse primeiro exemplo, eu tenho 2 átomos de carbono, então o prefixo vai ser et. O infixo vai ser en, porque eu tenho ligação dupla. Sufixo o, porque é hidrocarboneto, só tem carbono e hidrogênio, não tem radical. Esse aqui é o eteno. O eteno também é chamado de
acetileno. E esse acetileno, não sei se vocês já ouviram isso, já viram isso em biologia, ele é um hormônio vegetal. Ele é o responsável pelo amadurecimento de frutas. Agora, nesse caso aqui, nós temos um alceno com 3 carbonos. O prefixo vai ser prop, o infixo vai ser en, o sufixo vai ser o, e não tem radical novamente. Então, esse daqui vai ser o propeno. O propeno, também chamado de propileno, que é utilizado na síntese de alguns polímeros, como o polipropileno. Você vê aqui. Próximo exemplo. Opa, quando começa a chegar com 4 carbonos, começa a complicar um pouquinho, porque eu vou ter mais de uma possibilidade. Nesse caso aqui, ó, prefixo but, infixo en, sufixo o. Normal. Só que agora eu tenho mais de uma possibilidade variando a posição da ligação dupla. Se eu posso variar a posição da ligação dupla, eu tenho que indicar o número do carbono na qual a dupla está ali. Então, neste caso aqui, eu tenho a dupla no carbono 1. Então eu tenho que indicar isso no meu nome. Este é o but 1N, também chamado de butileno. Esse composto é utilizado na produção de borracha sintética. Para vocês verem que é besteira colocar esse 1 na frente. Não, porque o but 2N seria esse. Então, dois compostos diferentes não podem ter o mesmo nome. Então, esse daqui é o but 1N, esse outro daqui de cima, but 2N. E no caso de um alceno cíclico, segue o mesmo exemplo de sempre. Só que vai colocar o ciclo na frente. O prefixo vai ser pente, porque tem 5 carbonos, infixo en, sufixo o, não tem radical. Esse daqui é o ciclopenteno, que é utilizado na produção de plásticos. Agora vamos para os alcinos. Os alcinos apresentam a fórmula CnH2n-2, e isso porque eles apresentam uma ligação tripla entre átomos de carbono. Eles são também chamados de hidrocarbonetos acetilênicos, porque o acetileno é o mais simples dos alcinos. E aí eles indicam como se os outros alcinos fossem gerados a partir do acetileno. Sendo que não é bem assim que a banda toca, mas a gente só aceita. Algumas aplicações. Os alcinos são utilizados na solda e corte de metais, na produção de PVC e na produção de borracha sintética, entre outras aplicabilidades. A nomenclatura. Mesmo esquema, o que você fez para os alcenos, você vai fazer para os alcinos. Só que em vez de colocar en, você vai colocar in. O mesmo cuidado a gente tem que ter com a ligação tripla. A cadeia principal vai ter a ligação tripla. Essa ligação tripla deve estar no carbono de menor numeração. E eu tenho que especificar a posição da tripla quando houver mais de uma possibilidade. Nessa parte eu vou passar um pouquinho mais rápido, porque é realmente a mesma coisa dos alcenos. Aí temos esse exemplo aqui. 2 carbonos, o prefixo vai ser et, infixo in, porque é alcino, e o sufixo vai ser o, porque é hidrocarboneto, não tem radical. Este é o etino, também chamado de acetileno. Ele é usado na solda e corte de metais. Nesse segundo caso aqui, com 3 carbonos, eu tenho o prefixo próprio, infixo in, e o sufixo o, não tem radical. Esse aqui é o propino, também chamado de metilacetileno. Como vocês podem perceber, a diferença desse primeiro para o segundo é apenas esse metil aqui, essa metila. Sendo assim, eu posso chamar também de metilacetileno. E esse composto também é usado na solda e corte de metais. Por fim, temos outro exemplo aqui com 4 carbonos. Quando chega a 4 carbonos, eu passo a ter que especificar a posição da ligação tripla. O prefixo vai ser but, porque tem 4 carbonos, infixo in. Agora eu tenho que falar que está no carbono 1, o sufixo vai ser o, e o radical não tem ainda. Esse daqui é o but 1-ino, também chamado de etilacetileno.
Esse composto é usado em síntese orgânica e é bem diferente do but2-ino. Olha aqui, muda até a geometria do composto. Polienos. Os polienos são compostos que apresentam duas ou mais ligações duplas entre carbonos. São hidrocarbonetos, seriam tipo os alcenos, só que em vez de uma ligação dupla só, eu tenho mais de uma ligação dupla. Quando eu tenho mais de uma ligação dupla, em vez de ter um alceno, eu vou ter um polieno. Esses polienos podem ser classificados de acordo com a posição relativa das ligações duplas. Eles podem ser cumulados, quando as duplas possuem carbono comum, cumulados. Conjugados, quando as duplas se encontram em carbonos vizinhos. E isolados, quando não são nem cumulados, nem conjugados. E uma coisa importante é que compostos com muitas duplas conjugadas tendem a ser coloridos, como a gente pode ver aqui. Uma coisa você pode ter certeza: o responsável por essa infinidade de colorações que a gente vê aqui nos compostos naturais são os polienos. Às vezes não são bem polienos propriamente ditos, porque eles vão ter alguma outra coisa além de carbono e hidrogênio na molécula. Mas o que é responsável por essa coloração toda são as ligações duplas conjugadas no esqueleto carbônico. A nomenclatura segue bem parecida com a nomenclatura dos alcenos, com alguns detalhezinhos de diferença. O prefixo vai ser a quantidade de carbono, normal de sempre, só que agora eu vou adicionar um azinho, aquele A. Por exemplo, se o prefixo era prop, agora vai ser propa. Se o prefixo era but, passa a ser buta. Se o prefixo era pent, passa a ser penta. Por aí vai. Vou usar também o prefixo matemático, que vai indicar a quantidade de ligações duplas. O infixo, que vai indicar que existe a ligação dupla ali. E o sufixo ACO, porque continua sendo hidrocarboneto. A cadeia principal vai ser a que contém a maior quantidade de ligações duplas. E essas ligações duplas devem estar sempre nos carbonos de menor numeração. E lembrando, da mesma forma que a gente viu por os alcenos, da mesma forma que a gente viu por os alcinos, eu tenho que especificar as posições das ligações duplas a partir do número do carbono ao qual elas estão ligadas. Nesse primeiro caso aqui, eu tenho duas possibilidades de cadeia principal. Porque ou eu teria esta daqui, ó. Deixa eu trocar o ponteiro. Ou eu tenho esta daqui, que tem duas ligações duplas. E 1, 2, 3, 4 carbonos. Ou então eu teria esta daqui, que possui duas ligações duplas e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carbonos. Então, a minha cadeia principal vai ser essa daqui de baixo, com 8. Sendo assim, se a cadeia principal tem 8 carbonos, eu digo que o prefixo vai ser octa, o prefixo matemático vai ser di, porque tem duas ligações duplas na cadeia principal. Importante, o prefixo matemático se refere à quantidade de ligações duplas na cadeia principal. Não quero saber de ramificação. Então, o infixo N, só que esse N está no carbono 1, está aqui, e no carbono 6, esse daqui,
Sufixo O, porque só tem carbono e hidrogênio. E os radicais: metil no carbono 7 e metileno no carbono 3. Sendo assim, esse composto é o 7-metil, 3-metileno, octa, 1,6-dieno. Outra coisa importante, eu não preciso, eu tenho que colocar os meus, radicais em ordem alfabética. Não importa se o segundo está com um número menor do que o primeiro, isso não faz diferença. O importante é que eles estejam em ordem alfabética, como a gente vê aqui. O 7-metil 3-metileno octão 6-dieno é chamado também de mirceno. E o mirceno é responsável pelo cheiro e pelo sabor das folhas de louro. Grande aliado de vários cozinheiros aí do Brasil. Nesse segundo caso aqui, eu tenho um polieno, tenho mais de uma ligação dupla na minha cadeia. Só que, neste caso, eu tenho um polieno isolado. As duas ligações duplas não pertencem à cadeia principal. Somente a cadeia principal vai ser esse anel de 6 membros que contém apenas uma ligação dupla. A outra ligação dupla está como radical. E agora? Eu não vou usar nomenclatura de polieno. Eu vou usar nomenclatura de alceno normal, com esse daqui sendo um radical insaturado. Sendo assim, o prefixo vai ser X, que até tem que tirar esse A, é X, porque se trata de um composto com 6 carbonos na cadeia principal, que é cíclico. O infixo vai ser N, porque tem ligação dupla. O sufixo vai ser O. Quais são os radicais? Metil no carbono 1, prop 1, N2 e 1 no carbono 4. Professor, como é que dá o nome desse radical? Prop, que são 3 carbonos, 1, 2, 3. 1. No carbono 1 tem uma ligação dupla, e no carbono 2 ele vai estar ligado à cadeia. Sendo assim, o nome desse composto é 1-metil, 4-prop, 1-N, 2-il, ciclohexeno. E este composto é chamado também de limoneno, que é responsável pelo cheiro e pelo gosto de limão e laranja. Por fim, temos esse caso aqui, um composto com 4 carbonos, sendo assim o prefixo vai ser buta. O prefixo matemático é di, porque tem duas ligações duplas, que estão nos carbonos 1 e 3. 1 e 3. Sufixo O, porque só tem carbono e hidrogênio, é hidrocarboneto, e não tem radical. Sendo assim, isso daqui é o butano 3-dieno, que é muito usado em síntese orgânica. Agora vamos encerrar a aula falando sobre os hidrocarbonetos aromáticos. Para falar dos hidrocarbonetos aromáticos, eu tenho que comentar um pouquinho sobre o conceito de aromaticidade. A aromaticidade é um fenômeno que faz com que substâncias sejam bem mais estáveis do que outras que não as realizam. Para que uma substância seja aromática, ela deve cumprir com os pré-requisitos, como ser cíclica, não pode ser de cadeia aberta, tem que ser cadeia fechada, tem que ter ligações duplas conjugadas, lembra que a gente falou dos polienos conjugados? Tudo em carbono vizinho? Então, tem que acontecer isso para ser aromático. Os compostos têm que ser planários, não pode ter coisa para frente, coisa para trás, tem que estar tudo no plano. E deve seguir a regra de Hickel, em que a quantidade de elétrons π tem que ser 4n mais 2, com n sendo o número inteiro. E os compostos aromáticos estão, eles estão presentes em várias coisas do nosso cotidiano. Agora vamos para alguns exemplos clássicos. O principal exemplo é o benzeno, que é a própria definição de composto aromático, de anel aromático. Geralmente, inclusive, quando a pessoa fala anel aromático, está se referindo ao benzeno.
O benzeno é muito utilizado como solvente, embora ele seja bem tóxico. Outra substância aromática é o metilbenzeno, que é o benzeno com uma metila aqui presente. O metilbenzeno é chamado também de tolueno, porque ele é encontrado, ele pode ser extraído a partir do bálsamo de Tolu, que é essa árvore grandona aqui. Temos também o 1,2-metilbenzeno, também chamado de orto-chileno, e esse composto é encontrado no alcatrão. E temos o etenilbenzeno, que é o estireno, que é utilizado na produção de poliestireno, o nosso famoso isopor. Outro é o naftaleno, que é vendido comercialmente como naftalina. Temos o antraceno, que está presente também no alcatrão. E temos o fenantreno, que é uma das substâncias tóxicas presentes no cigarro. Por fim, para encerrar a aula, vamos falar das posições relativas da anel aromática. Para isso, eu vou escolher uma posição como minha referência. A minha posição aqui. Eu vou olhar, eu tenho, sei lá, um oxigênio, tenho um enxofre ligado naquela posição. Aquela posição vai ser a minha posição de referência. E eu vou nomear as outras com base nessa posição, com base na distância a essa posição. Então, a posição de referência eu chamo de Y. A posição vizinha a Y é a posição orto, é o vizinho. O vizinho do vizinho eu chamo de meta. E o vizinho do vizinho do vizinho eu chamo de para. Orto, meta e para. A mesma coisa pode acontecer para o outro lado. Eu vou ter uma outra posição orto, uma outra posição meta, e eu teria uma segunda posição para, mas que coincide com a primeira. Vamos ver na prática. Eu tenho esses três casos aqui de compostos. Eles são bem parecidos. A única coisa que muda é a distância entre as metilas ligadas ao anel aromático. Sendo assim, aqui eu tenho, primeiramente, um 2-metilbenzeno, um 3-metilbenzeno e um 4-metilbenzeno. 2 é o orto, aqui ó, orto. 3 é o meta e um 4 é o para. Orto, meta e para eu posso abreviar para OMP. E lembrando, o dimetilbenzeno nada mais é do que o chileno. Então eu teria o orto chileno, meta chileno e para chileno. Bom, é isso que eu tinha para falar com vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenham aprendido a matéria. Façam a lista que já vai estar disponível para vocês lá no blog. E qualquer dúvida vocês podem entrar em contato comigo. Fé!